tudo bem? Hoje na nossa aula de História, oitavo dia, nós vamos trabalhar da página 114 até a página 116. E para isso, nós estamos, vendo o processo da independência do nosso país, que não foi tão simples assim. Começamos com a Inconfidência Mineira sobre Tiradentes, depois falamos da Conjuração Baiana, dos filhos dos ricos que iam para a Europa estudar e quando voltavam traziam informações de ideias revolucionárias sobre a independência e divulgavam em boletins informativos nas missas, Os padres ajudavam em relação a esse movimento de independência. E também depois, com o bloqueio continental, a vinda da família real ao Brasil, que trouxe muitos benefícios, mas também muita gente ficou de fora desses benefícios, Dom João teve que voltar para Portugal devido ao estrago que Napoleão fez naquelas terras e deixou Dom Pedro I aqui no Brasil. Dom Pedro I, como vocês viram na aula passada, ele resolveu ficar no Brasil, não quis voltar para Portugal e assim, com as estratégias que eles montaram, conseguiram se tornar livre de Portugal, Então, hoje a gente vai ver que Dom Pedro I proclama a independência na página 114, ó. Vocês podem olhar sobre isso. E vai falar um pouquinho sobre um processo, chamado independência, que o processo da independência não foi tão fácil assim. Nós já conversamos sobre a palavra independência, que quer dizer ser livre, ter independência em algumas atitudes e tarefas. Vocês aos pouquinhos estão aprendendo também a se tornar mais independentes, A cuidar um pouquinho mais da lição, se organizar, estar deixando em dia tudo aquilo que precisa. Bom, aqui a gente sabe que essas informações que vocês vão ler no texto são bem bacanas e tem duas atividades para serem feitas aqui. Uma que vai falar como que aconteceu o processo de independência do nosso Brasil, e aí vocês podem colocar, que houve um processo antes de ele gritar independência ou morte, e quais foram esses processos? É aquilo que eu falei, sobre a Inconfidência que aconteceu, a conjuração, todo esse processo até chegar o dia de Dom Pedro I proclamar independência ou morte. Depois na 2 é muito importante se atentar que você vai ter que responder em seu caderno. Então lá no caderno você vai colocar a data de hoje, dia 27/3/2020, lembrando que é o cabeçalho, vocês já sabem como faz, Deixar bem caprichadinho, colocar o número da página, da página 114 e escrever a sua resposta, que é a 2, Resposta 2. Na resposta 2, você precisa colocar qual é o processo até chegar na independência. Então, você vai colocar esses processos em ordem, Escrevendo o nome deles, como está aqui. O que aconteceu? Para se chegar ao processo da independência, ocorreram algumas situações. Aí você vai colocar no ano tal aconteceu isso, no ano tal, essa sequência que está aqui, até chegar no dia da independência, tá bom? É só para ser um resumo, um processo resumido, para você não esquecer. Então, o livro pede para fazer isso. Aí vem uma parte muito importante, que você não pode deixar de fazer, que é o registro de tudo que nós aprendemos em história até agora, A história tem sido um livro, bem rapidinho de se concluir, de a gente estar dentro de história, pelo fato de as histórias mesmo já serem um pouco repetidas. Então, por isso que a gente está finalizando com um registro. Nesse registro, você presta bem atenção nas perguntas, Pode pesquisar também se você não lembra, ou pode voltar o caderno, o livro, as páginas do livro, que sempre traz algumas respostas daquilo que você precisa. Então, se atentar bem direitinho, prestar atenção que A e a B da página do exercício
são pesquisas. Vocês precisam pesquisar. Então, vai ter que ter ajuda, né, um pouquinho a mais aí de algum livro ou de algum site que você venha pesquisar sobre o que está pedindo. Na página 116, precisa se atentar nesse exercício 4 aqui. Ele tem algumas informações, né, para vocês entenderem o que aconteceu durante a linha do tempo. Então, qual foi o fato, né, o que aconteceu de importante em janeiro de 1808 aqui no Brasil? Depois, em janeiro de 1822 e em setembro de 1822. Cuidado que janeiro de 1822 não é a mesma coisa de setembro de 1822, são fatos diferentes, tá bom? Para você não se confundir. E na questão 5, você vai escrever com a vinda da família real quais foram as mudanças que aconteceram aqui no nosso Brasil. Então, assim, eu espero que vocês façam com atenção esse registro e que vocês consigam realizar as atividades, tá bom? Um beijão para vocês!